Isaías capítulo 20. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Versículo 5. De tempos em tempos, diante da ameaça de nações vizinhas, Israel estabelecia alianças políticas com países de considerável influência e força bélica. Essas alianças, contudo, eram feitas sem a aprovação de Deus, ou até mesmo desconsiderando por completo o auxílio divino. O papel do profeta em meio a essa insensatez consistia em apelar ao povo através de mensagens incisivas e objetivas, sendo muitas vezes a sua própria experiência um recado vivo e claro da decadência espiritual da nação. De todas as ordens dadas pelo Senhor aos seus profetas, certamente andar nu e descalço durante 3 anos foi a mais vexatória. Isaías poderia ter se negado a passar tamanha vergonha ou reclamado o peso de sua função, mas a Bíblia diz que assim ele o fez, indo despido e descalço, exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. A obediência do profeta era a mais clara oposição à desobediência dos filhos de Israel. A fidelidade de Isaías era um constante e incômodo lembrete a um povo que se negava a dar ouvidos a Deus e a seus profetas. Desde o surgimento das primeiras nações da terra, a história relata inúmeros registros de alianças políticas, guerras e pactos que foram quebrados por desacordo das partes. Nações que eram consideradas imbatíveis ruíram como uma cidade indefesa. Nações que eram consideradas frágeis impactaram o cenário da época. Líderes com forte voz ativa se tornaram como meninos diante do fracasso de suas ambições. Líderes vistos como pouco promissores avançaram em conquistas surpreendentes. A história revela o caráter falível e vacilante dos acordos humanos e a nossa real necessidade de olhar para o alto, para o único rei que não falha e almejar o único reino que subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Tão perto como estamos da reta final do grande conflito e considerando os últimos acontecimentos como precursores do que ainda está por vir, a nossa segurança não deve estar firmada em palavras de homens, mas na palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Amados, Deus não deixaria o seu último povo na terra sem a palavra profética. E falou o Senhor por intermédio de sua serva Ellen G. White, a fim de abrir os olhos para a exata compreensão das Escrituras e fortalecer a nossa fé na verdade presente. Lembremos das palavras inspiradas. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. Satanás é oportunista e se aproveita das fragilidades humanas para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Como, pois, escaparemos nós? Revistamo-nos de toda a armadura de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 18. Que o Espírito da profecia, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, conferido à irmã White, em íntima comunhão com a palavra de Deus e uma vida de oração, fortaleça nossa fé todos os dias, e muito em breve a nossa exaustão será trocada pela vitalidade e nossas lágrimas por vivas de júbilo. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo perseverante. Rosana Garcia Barros.